dólar é um dos fatores que contribui para a inflação dos alimentos. O presidente hoje deu uma declaração que está sendo lida de uma maneira negativa para ele, Lula. A gente vai mostrar aqui para vocês o que ele disse hoje em entrevista para uma rádio da Bahia. Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso e a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. Vocês acharam ruim? Você achou ruim, Fabrício? O que ele disse? Péssimo, né? Achei de quase que de mau gosto, assim, porque não é uma realidade que se aplica, né? O Vinícius vai saber explicar isso melhor do que eu, com certeza. Mas não é uma realidade que se aplica. As pessoas deixarem de consumir, o preço necessariamente vai baixar no supermercado. Não é exatamente assim que a banda toca, né? A gente sabe que não é assim. E outra, quando a gente fala de comida, a pessoa não vai esperar o preço. Ah, não, daqui um mês eu volto pra comprar comida e até lá vou fazer o quê? Vou ficar em jejum? Não é assim que as coisas funcionam, né? Na teoria, se todo mundo deixar de comer banana, ninguém compra mais banana por um mês. O preço da banana tende a cair. Mas na vida como ela é, você vai ao supermercado com seu filho, com a sua filha, e fala, eu quero comer aquilo lá, mãe. É aquilo ali que eu quero comer, pai. Você vai falar, não, o Lula falou que é pra esperar baixar o preço, então a gente não vai comprar agora. Tipo, é uma colocação mal feita, uma construção mal feita. A gente estava aqui, Rafa, e eu lembrei, né, do discurso do presidente, da entrevista coletiva que foi bastante elogiada por mim, em geral. As pessoas entenderam que o Lula foi muito bem recentemente quando ele chamou os jornalistas, mas teve, e aí eu vou pedir desculpas à repórter da Folha de São Paulo, que estava filmando o Lula de lado. E naquela entrevista coletiva, ele fala algo como, a popularidade do governo está caindo porque a gente não está entregando nada. E aí de lado você viu o marqueteiro, o Sidônio Palmeira, ele reagindo automaticamente às falas do Lula. Ele põe a mão assim, ele põe a mão na cabeça e fala, meu Deus. E à época, né, quando nós comentamos sobre esse fato aqui, eu saí quase como advogado do Lula. Porque eu falei assim, o governo tem feito algumas coisas, né? Você olha aí o desemprego e tal, e aí o Lula diz que o governo não tá fazendo nada. E o marqueteiro dele, lá assim, quase tendo um ataque. Eu tenho certeza que o Sidônio Palmeira pegou essa fala e teve uma reação parecida. Porque não é o tipo de coisa que você diz pro seu eleitor. Fala assim, olha, você quer comer, você tá com vontade, você trabalhou o mês inteiro, mas você não compra. Entendeu? Espera o preço abaixar. Não faz sentido, não é essa a lógica. O preço do alimento, ele chega no consumidor final composto de diversos fatores. Quando sobe o preço da gasolina, o preço da comida que você consome, isso vai subir. Se o dólar sobe, eu vejo muitas pessoas falando assim, o brasileiro não come dólar. Não, né? O brasileiro come carne, come ovo, come fruta, legumes, e tudo isso tem impacto do dólar. Então esse conjunto macroeconômico que a gente falou aqui, isso pega no preço dos alimentos. A inflação ficou em 4,83 no ano, a inflação dos alimentos ficou em quase 8. E isso bate também na popularidade do presidente. E são sinalizações, né, Vinícius? Porque são coisas que a gente sabe que elas acontecem, então é lei da oferta e demanda, né? Mas que um presidente não deve falar, ainda mais quando a gente está tratando de comida. Vocês acham que vocês estão sendo muito rigorosos? Não? Vocês nunca deixaram de comprar alguma coisa porque estava caro?
ultimamente... Ô, Rafa, falando por mim. Por exemplo, trocar uma carne. Puta, eu vou comprar alcatra, tá muito caro. Eu compro uma picanha suína que tá mais barato, por exemplo. Claro, você não vai trocar arroz por batata, né? Enfim, todo dia, não vai fazer isso. Mas um iogurte, por exemplo, você gosta de uma marca, tem outra que tá mais em conta, você troca. Um chocolate, ao invés de comprar uva Itália, você compra uva Rubi. Enfim, não é um jogo natural de ser feito? Assim, eu acho que faz todo sentido. Eu não vi ele mandar ninguém parar de comer arroz É justo, feijão, não, é justo, concordo. Mas não tem nada mais tangível para a economia, para o bolso do cidadão, do que o preço dos alimentos. Assim, né? O ideal é que tivesse tudo... O que eu sinto falta é dele dizer o seguinte, bom, está sendo cometido algum abuso, né? Algum setor do agronegócio, por exemplo, que produz alimento, ou da cadeia de alimentação, supermercado, atacadista, alguém está cometendo algum abuso contra o consumidor? Não é? Porque, do jeito como ele fala, fica parecendo que a gente está sendo enganado, né? Que tem alguém nos fazendo de trouxa e levando dinheiro às nossas custas, sem precisar. Né? E não é necessariamente em 100% verdade que o cara aumenta o preço da laranja só porque ele é sacana, né? Ele aumenta o preço da laranja porque aumentou a gasolina, porque o preço do fertilizante ele compra em dólar e queimou a safra, teve uma inundação e não sei o que, a laranja da Califórnia, produziram mais lá, não sei o que, enfim, essa maluquice toda. Agora, também não vejo o motivo para escândalo, como está sendo tratado, não aqui, enfim, hoje basicamente o dia todo, né? Porque que absurdo, que não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente faz. Eu no mercado pelo menos faço, né? Você vai um dia lá, porra, o brócolis está caro. Você fala, porra, eu não vou comprar brócolis hoje, eu vou comprar um chocolate, sei lá, uma marca de chocolate que você está habituado a comer. Você fala, porra, que de repente explode, né, o preço daquela marca. Você fala, que loucura isso aqui. Aí você vai em outra, leite, você está acostumado a comprar uma marca, compra outra. Eu não sei, eu entendi assim a mensagem, né? É um momento ruim mesmo, inegável que é. A gente vai ao sacolão, à feira, ao supermercado e vê, pô. Você comprava com 100 reais determinadas coisas, hoje com 100 você compra muito menos. Né? Então, enquanto não tem essa tal da saída mágica, que o governo não pode intervir, né? Então fica ninguém pode fazer nada, ele também não pode falar nada, também não pode interferir, mas a culpa é toda dele, e aí como é que faz? Mas idealmente você não orienta as pessoas a trocar os produtos que elas compram no supermercado, né? Se você comprava Coca-Cola, hoje você compra Dolly, não é um sentimento muito bacana. Então, acho que fica aí você tá sendo preconceituoso. Você me desculpe. Veja bem, aí fica o seu cargo decidir, né? Ah, não, aí não. Aqui Agora, não vai falar mal na da minha Dolly. frente não. Não, mas eu acho que a questão, Rafa, o discurso está na boca do presidente da República. Quando você vai falar sobre isso, eu acho que você tem Mas que não estão botando a culpa nele? Oi? A culpa não é dele? Não estão botando a culpa nele? O Rafa... Quando a popularidade do governo cai, não falam, por causa do preço dos alimentos? Sim. Então ele tem que falar do assunto, né? Ele não pode, se ele fala porque vem aí o supermercado do Lula, o comunismo, porque, agora ele vai caçar vaca de helicóptero, vai sequestrar a vaca do pasto e vender mais barato, comunista, não sei o quê. Então ele fala o quê quando perguntarem pra ele? Ele faz o quê? Por exemplo... Entra embaixo da mesa e pede desculpa? Nessa entrevista, quando ele vai e fala do Roberto Campos Neto, que já passou como ele falou. Quando ele fala do Trump da maneira que ele falou. Esse é o tipo de coisa... Não, ele é político também, né? Ele é um político. Né? Ele tá fazendo política. E ele agora, de fato, que você tinha um mercado falando de 7 e o dólar tá em 5,70, não dá pra fingir que não aconteceu também, né? Aí querem que o cara só apanhe também. Apanha. Aí vem o mercado, prejuízo fiscal, o país vai quebrar, meu Deus do céu, dólar a 7, vende, compra, e meu Deus, o ministro vai cair, não sei o quê, de repente tudo passa e ninguém mais fala nada, e fica, não, veja bem, foi um erro, não sei, porra, aí também... O cara não tem sangue de barata também. No lugar do Lula eu estaria pé da vida, né? Porque quando o dólar sobe, é culpa do Lula. Quando o dólar cai, é o Trump que deixou de fazer alguma coisa, que é o bonzinho, né? O bonzinho. Aqui, aí eu fico bem à vontade pra falar, porque aqui a gente elogiou bastante as declarações do Lula e a gente disse que o dólar naquele dia que caiu
E a Petrobras renovou máxima quando ele disse que ele não ia interferir nos preços. E a Vale renovou máxima quando ele disse que a Vale precisa do Brasil, mas o Brasil também precisa da Vale. A gente disse que no curtíssimo prazo, as declarações do Lula impactaram o mercado. E essa movimentação, esse sentimento de curto prazo, ele é um sentimento especulativo. Porque de concreto não mudou nada. É a fala do Lula dizendo que ele não vai intervir na Petrobras e é a fala do Lula dizendo que a Vale precisa do Brasil, mas o Brasil também precisa da Vale. Se a gente pensar nos 2 primeiros anos do Lula, ele teve um combate muito grande com a Vale, que é uma das principais empresas do nosso país, para conseguir uma reparação financeira por Mariana, e conseguiu. E muita gente desconfiava se o Lula ia ou não mexer no preço dos combustíveis, porque combustível é inflação na veia, entendeu? A fruta, a carne, qualquer produto, cereal, ele chega de caminhão lá na porta do supermercado. E o Lula diz que não vai mexer no preço dos combustíveis. Quando ele toma esse tipo de decisão, ele sabe que o preço dos alimentos vai ser impactado para cima com esse tipo de decisão. Eu estou dizendo o quê? Que ele deveria intervir nos preços dos combustíveis? Ao contrário, eu acho que é uma decisão muito acertada. Mas aí você tem que saber que isso vai ter ônus e bônus. O ônus é o governo receber dividendos bilionários da Petrobras. O maior acionista da Petrobras é o governo. Quando a Petrobras vai bem e traz bilhões de reais para o país, quem recebe a maior parte desses dividendos é o próprio governo. A partir do momento que você recebe esses dividendos da Petrobras, que ainda não são taxados, o que você vai fazer com esse dinheiro? A partir daí você começa a conversar o que você pode arrumar de solução para resolver o preço dos alimentos. Né? O time está ali. Qual é a proposta que veio? O que nós recebemos por meio do Rui Costa foi uma cartilha da Abras, que o Rui Costa falou que não vai ser seguida e tudo mais. Qual é de fato a proposta do governo? O que o Lula disse é que ele vai conversar com os produtores. Os produtores vão contar qual é a situação para ele. O dólar ainda está num patamar historicamente elevado. Né? Quando o Lula vai e fala do Campos Neto e escolhe os termos que ele quer para falar de qualquer outro presidente, e quando principalmente esse presidente é dos Estados Unidos, a gente vai ver um dólar cada vez mais forte, cada vez mais nesse patamar consolidado de 5,70, 5,80. E aí, isso continua trazendo uma pressão inflacionária para os alimentos. Então, o que o Lula tem que fazer? Tem que parar de falar do Donald Trump. Ah, não pode falar nada então do Trump? Claro que pode. Mas, como presidente da República, escolha as palavras que você quer usar. Não, mas quando que ele foi... Que palavra equivocada ele falou em relação ao Trump? Hoje ele disse, o Donald Trump, as loucuras do Donald Trump, o que o Donald Trump faz... Por exemplo, transformar a faixa de Gaza num resort não é uma loucura? Não, eu acho que sim. Para mim, nada é justificável nas falas do Trump. Mas como presidente da República, se eu fosse o Lula, eu escolheria uma outra construção para falar a mesma coisa que eu quero dizer. Mas aí existe uma dificuldade muito sobe grande. Dólar, né? Isso aí não uma dificuldade muito grande histórica do Lula, da esquerda de maneira geral, de alinhar o discurso para aquilo que o mercado quer ouvir e aquilo que o eleitorado dele quer ouvir, inclusive elegeu tem outra, ele se ele tiver que isso, pensar né? no mercado até para falar do Trump, aí renuncia o mandato e entrega para mercado. a Bolsa de Valores. Né? Exatamente. Então, mas aí, Rafa, é o preço que, assim, você quer falar e o Lula estava dando uma entrevista para uma rádio ou para rádios lá na Bahia, em que ele tem muita popularidade e ele precisa falar para esse eleitor, né? Eu vi alguns amigos meus, eleitores do Lula, não gostaram da postura do Lula nessa entrevista coletiva que foi super elogiada. Entenderam que foi um Lula muito paz e amor, fora daquilo que eles esperavam ouvir. Hoje a gente teve um Lula que agradou mais o seu eleitorado. E é um jogo, Rafa, você não vai agradar todo mundo o tempo todo. O presidente da República sabe disso, né? E se ele também se preocupar em agradar o mercado financeiro o tempo todo, ele vai perder a eleição, porque o mercado financeiro não vai votar nele. Agora, a forma como você quer se comunicar e você saber que isso tem consequência, isso o Lula sabe mais do que qualquer um. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.